E aí, tudo certo? Tudo tranquilo com você? Aqui quem fala é o professor Vitor Rizovas, do canal 10D História. A gente vai continuar discutindo alteridade. Só que nessa parte da aula, a gente vai focar a nossa discussão lá na ditadura civil-militar. Vamos falar dos índios e negros no contexto da ditadura civil-militar. Ou seja, a gente vai localizar entre 1964 e 1985. Para discutir essa questão muito mais ampla, né, muito importante, muito significativa, a gente passou uma aula discutindo isso aqui. Eu vou retomar com você para você se lembrar. Primeiro, lembramos da alteridade, né, que é o olhar para o outro, né, o olhar que eu tenho para o outro. A gente percebeu que inventamos a nós mesmos como normalidade do ser humano. É importante perceber, né? Inventamos a nós mesmos como a normalidade. Porque a gente inventa isso. Por que a gente inventa? Porque a humanidade é plural, infinita, né? Então a gente não pode se esquecer de que existem diversas formas de viver e que normalmente cada uma dessas diversas formas de viver vai supor que a própria forma de viver é a forma normal, é a forma correta. Então a gente precisa ficar atento a isso. Não é porque você vive assim que todo mundo deveria viver assim, né? A gente percebeu também que existe no fundo uma ameaça, que a gente se sente ameaçado, né? Quando a gente se depara com alguma coisa diferente. Por que ameaçado? Porque existe um risco aí, a gente enxerga um risco aí em perder a nossa cultura, em perder a nossa identidade. Quando a gente olha para o outro, a gente para e pensa, ih, será que é ele o que está certo? Ou será que sou eu quem está certo? Enfim, essa forma da gente viver, essa forma de pensar, a humanidade ainda não conseguiu superar, o ser humano ainda não conseguiu superar enquanto raça, enquanto grupo. Quer dizer, se você tem alguma dificuldade em lidar com a alteridade, não se sinta mal. A gente precisa resolver essas questões, a gente precisa combater isso que se chama etnocentrismo, né? Mas não se sinta mal porque toda a humanidade precisa combater isso, toda a humanidade precisa em maior ou em menor grau perceber de que olhar para o outro, tendo a si mesmo como referência, não é uma coisa boa. Toda a humanidade precisa perceber que olhar para o outro significa, ou deveria significar, ver um como igual, ver como um diferente, mas sem hierarquizar, sem colocar um melhor, o outro pior, um certo e um errado. Tá? A humanidade toda precisa aprender a fazer isso. O etnocentrismo que decorre, né, dessa visão do outro como diferente, do outro como estranho, significa o quê? Significa que a nossa visão de mundo em que o nosso grupo, o nosso próprio grupo, é tomado como referência, como centro de tudo, né? Então isso é uma outra coisa importante, né? Dentro do etnocentrismo, eu sou a referência para a leitura do mundo, para a leitura de tudo. E aí a gente se faz essas perguntinhas, né? Como que aquele grupo de louco consegue funcionar? Eles estão errados, eles são selvagens, né? Aí a gente se sente ameaçado de perder a nossa identidade. Lembra dessa fala da última aula? Aparece o bem, o natural, né? O superior. Então são todas essas decorrências de um olhar para a alteridade etnocêntrico, de um olhar para a alteridade hierarquizador de culturas, de princípios e de forma de ser e de pensar, né? E aí eu passo a olhar para o outro também, muitas vezes, como um que não é humano, né? E isso é extremamente complicado, porque eu estou dizendo, olha, você é diferente de mim, você é inferior a mim, você não é humano, eu sou humano, e aí você vai ser obrigado, ou eu vou te obrigar a viver como eu
ou a servir aos meus interesses, né? A gente falou bastante disso na última aula, lembra? Você anotou tudo no seu caderno, né? A questão da escravidão, por exemplo, né? De você não respeitar a subjetividade do outro. Tem algumas questões bem importantes na aula anterior que eu tenho certeza que você anotou. Bom, o etnocentrismo, então, leva a sua busca de se impor ao mundo desde então até meados do século XX, com sua lógica de alguma forma presente até hoje. Essa situação madurou com a criação dos Estados-nação separados das metrópoles europeias. E aí foi aquela questão que a gente terminou a aula passada discutindo sobre os países independentes. Quer dizer, uma vez que eu tenho dentro de um país independente culturas diferentes, no caso do Brasil, especialmente os indígenas, os africanos e seus descendentes e os europeus, né, de maneira mais significativa, não tínhamos tantos orientais nem árabes no momento da independência do Brasil. Como que fica a identidade? Como que eu vou dizer, né, quem somos nós? Eu vou acabar, elite branca, dominadora, vou acabar inferiorizando os outros povos, mas em alguma medida, porque se eu inferiorizo demais, eu acabo inferiorizando a mim mesmo. Então isso é uma discussão terrível, né, que vai aparecer dentre os governantes brasileiros daquele momento, século XIX, porque se diminuir demais os indígenas e os negros, acaba diminuindo o próprio país. E ninguém gosta, ninguém se beneficia de diminuir o próprio país. Mas, ao mesmo tempo, para essa elite branca governante se exalta, ou seja, se diz, se valoriza demais os indígenas e os negros, né, sejam africanos ou seus descendentes, se eu valorizo demais, eu acabo questionando a minha própria superioridade de elite branca, né? Então é uma relação muito conflituosa, uma relação muito tensa, né? Traz tensões muito, muito fortes nessas sociedades. Mas, tá bom, não estamos discutindo século XIX, não estamos discutindo Brasil colônia, nosso foco é ditadura civil-militar. E para discutir, então, ditadura civil-militar, a gente vai falar aqui, né? É importante a questão no horizonte da construção da entidade que se pretende hegemônica, ou seja, superior às outras. Exercício que leva à necessária dominação da alteridade através da sua negação, normalização e assimilação ao nós. Ou seja, presta muita atenção, já estou te anunciando, depois nós vamos ver como, já estou te anunciando que falar da relação de alteridade no período da ditadura civil-militar, estamos falando de um exercício de dominação através da negação, normalização e assimilação. Negação, normalização, assimilação. Assimilação ao nós, né? Eu vou trazer essa alteridade, esse outro diferente, eu vou trazer para viver como o nós. Qual é o nós? O nós é a civilização não indígena e não negra, né? E aí, quando eu falo não indígena e não negra, eu estou dizendo a civilização quilombola, por exemplo, né? Estou dizendo a população indígena que mora em aldeias, né, ainda com a sua cultura preservada, né? Então é essa população que vai ser negada, né, enquanto diferente, enquanto portadora de uma cultura, enquanto uma sociedade, e vou trazer normalização, ou seja, eu vou tentar normalizar, e aí quando eu falo normalizar é colocar dentro das normas da civilização, que não é essa, mas sim dentro das normas da civilização que eu vou chamar de branca, da civilização que eu vou chamar de pertencente ao Brasil, né, da Constituição, né, dessa civilização que não é a civilização indígena, que mora numa aldeia indígena, e dessa civilização que não é a civilização quilombola, que mora numa comunidade quilombola, e vou trazer
essa população quilombola e indígena para a comunidade, para a sociedade branca, né, dentro dos valores compartilhados pela ditadura civil-militar. Tudo bem? Então, vamos lá. Etnocentrismo e a questão indígena. O indígena, como o Brasil, é imaginado muitas vezes como uma criatura vazia, com potencial infinito, gentil e afável, mas que tem de ser domesticado, pois se tem a semente no seu interior da grande limitação pela falta de civilização. Então, olha só a maneira como a gente está olhando para o indígena no momento da ditadura. Como uma cultura, como uma criatura vazia, com potencial infinito. Então eu vou olhar, eu vou destituir, lembra? Destituir, eu vou tirar do indígena essa questão de sujeito, de subjetividade, e vou jogar dentro dele, né, através do meu olhar, né, vou ver esse indígena como eu quiser, né? E vou colocar aqui, eu vou olhar para ele, vou criar nele o que eu quiser, porque eu não vejo nele uma civilização. Aí é que está. Eu não reconheço nele a civilização. E aí eu faço o que eu quiser dentro da minha cabeça com essa característica. A ditadura é uma boa oportunidade porque está perto, né? A ditadura, o momento da ditadura é uma boa oportunidade de analisar isso acontecendo porque está perto da gente. É 1964. Não é tanto assim, né? Não é tão perto como os anos 90, mas também não é tão longe como o século XIX. Então a gente olhar para isso. E também é importante a gente pensar na questão da população indígena no momento da ditadura, porque a gente vem pensando de novo a ditadura, né? Então, que ditadura era essa? Né? Vem aparecendo na mídia, na imprensa, na sociedade, né? Nas redes sociais, né? Essa fala muito de ditadura. Então, vamos olhar para essa ditadura como que ela era. Né? Vamos pensar essa ditadura como que ela era. Então, a ditadura é uma boa oportunidade pela vizinhança com que os tempos atuais e por ser uma época de grandes mudanças e enfrentamentos, para procurar os mecanismos etnocêntricos que levam a imaginar o outro, a querer dominá-lo mediante sua assimilação ou destruição. Bom, aqui toda a questão histórica, né, de um primeiro momento, os habitantes da América foram classificados pelos exploradores europeus dentro de suas estreitas margens do conhecimento que possuíam. Num primeiro momento, o indígena vai ser olhado e vamos tentar decifrar, vamos tentar conhecer, vamos tentar descobrir qual é a desse indígena. Qual que é a dele? O que que ele é? Né? O que que ele é? Como que ele funciona? A gente discutiu um pouco disso na primeira aula, né? Então, como que é esse indígena? Para alguns, esse indígena vai ser uma criatura mágica, iluminada, vai ser uma criatura pura. Para outros, esse indígena vai ser um selvagem, né? A gente já vai discutir isso um pouco melhor. Tanto assim que a América mais que conhecida ou descoberta foi imaginada como terra prometida, um generoso lugar que abraçava aos europeus que fugiam de um sistema desigual e opressor. Na própria carta de Cristóvão Colombo ou na carta de Pero Vaz de Caminha aparecem os índios como ingênuos. O Colombo diz que, olha, se eu não estou no paraíso, eu estou perto do paraíso, porque os indígenas vivem de uma maneira paradisíaca, né? Como se descreve na Bíblia. E já estou dizendo, olha que interessante, né? Eu já vou olhar para o indígena a partir dos olhos de quem lê a Bíblia. Já vou tentar classificar o indígena como alguém da Bíblia ou não, ou seja, de Deus ou não de Deus. Ao mesmo tempo, o recentemente conhecido continente continha os perigos do exotismo, do além da civilização e da religião na mais pura e dura fronteira jamais imaginada. Então, eu também não vou olhar para esse indígena, eu também vou olhar para esse indígena e vou pensar, opa, isso daqui é muito estranho. Muito estranho. O indígena, por exemplo, tem alguns rituais, alguns grupos indígenas possuem alguns rituais antropofágicos, né? Canibais.
Então, como que eu vou olhar para esse indígena? Pombas, porque uma pessoa que é cristã, como os europeus naquele momento, detestam o canibalismo, veem no canibalismo uma das características mais primitivas. Então, ao mesmo tempo que o indígena é visto como puro, o indígena também é visto como um canibal, que aí é um animal. Então, nós temos que ficar atento para esse duplo olhar. E aí, portugueses, né, não vão ficar longe do litoral. As nossas grandes cidades, a maior parte das nossas grandes cidades está até hoje perto do litoral. Temos poucas cidades grandes no interior. Então, isso faz com que surja uma fronteira interna. Grifa aí, uma fronteira interna. Né? Eu tenho lá, dentro do Brasil, o litoral, né, a faixa litorânea, e o que se chamava o sertão. E aí os indígenas vão ficar mais nessa faixa aqui. E isso traz um significado, né? Que todos os espaços afastados das cidades, que inclusive hoje se concentram no litoral, têm sido vistos pela sociedade como espaços que oferecem oportunidades, mas ao mesmo tempo são cheios de perigos, cheios de uma alteridade hostil, e sempre foram vistos como cenário de fundo na representação da história no Brasil. Essas roupagens são antigas e perduram por muito tempo, então eu vou olhar para o interior e vou falar, nossa, que interior interessante. Eu vou para lá para buscar oportunidade, eu vou para lá para buscar ouro. Eu vou para lá para fazer minha fazenda. Eu vou para lá para ver o que tem de bom, o que tem de rico, o que tem de riqueza, o que tem para ser explorado. Mas ao mesmo tempo eu olho para esse território e penso, nossa, mas eu não conheço. E se eu tomar uma picada de um animal que eu não conheço? E se eu encontrar um animal que eu não conheço e não souber como combater? E se eu encontrar um grupo indígena que eu não conheço, que eu não sei lidar? Então esse interior, ele sempre foi povoado de uma maneira desconhecida, uma fronteira desconhecida. E dentro da ditadura, dentro do período da ditadura civil-militar brasileira, vai aparecer, portanto, um grupo chamado, uma instituição chamada FUNAI. Qual que é o papel da FUNAI, né? O que é a FUNAI? É o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Então a FUNAI, ela vai olhar para esse território, para essa fronteira desconhecida. A FUNAI vai olhar para esse mundo desconhecido e vai precisar se relacionar com esse mundo desconhecido. Criada, né, em 5 de dezembro de 1967, vinculada ao Ministério da Justiça. Tudo bem? Dentro do Ministério da Justiça. Para quê? Proteger e promover os direitos dos povos indígenas do Brasil. É para isso que ela foi criada. É com esse objetivo que ela vai ser criada. Agora, criar a FUNAI significa promover estudos de identificação, delimitação, demarcação e regularização fundiária, né? Tudo que a gente fala de fundiária quer dizer com terra, né? Com propriedade rural. Identificar, delimitar, demarcar e regulamentar as terras. Repara que nós estávamos falando de um território desconhecido, um território inabitado, de um território que a civilização branca que estava no litoral com as suas grandes cidades, olhava para esse território e dizia, não conheço. Tem muita coisa boa, mas eu tenho medo de ir para lá. Não era isso? Então agora eu crio a FUNAI, o governo cria a FUNAI. Vamos olhar para esse interior, vamos olhar para esse território, vamos entender o que tem dentro desse território. Entendendo o que tem dentro desse território, a gente demarca as terras, a gente explora as terras e a gente faz a coisa acontecer. Qual coisa acontecer? Ora, a gente monitora e fiscaliza as terras indígenas. Além disso, coordena e implementa as políticas de proteção aos povos isolados ou recém-contactados, porque eu ainda tenho povos que não conheço, que nunca tivemos contato. Né?
A gente ainda tem esses povos, ainda existem comunidades isoladas. Então, se ainda existem comunidades isoladas, eu preciso conhecer. Eu preciso implementar alguma política para proteger essas comunidades. Depois, promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Eu perceba que eu já estou falando de desenvolvimento. Então, quando eu coloco a FUNAI em contato com o indígena, eu, ao mesmo tempo que eu digo que eu quero regularizar, identificar, delimitar e demarcar as terras, eu digo que eu quero monitorar e fiscalizar essas terras e eu quero promover políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, repara que o olhar desenvolvimentista da ditadura vai entrar para essas culturas, vai olhar para essas culturas, vai ter essa relação, esse olhar para o outro, essa alteridade, né, de maneira a pensar de que maneira que eu posso desenvolver essas populações indígenas. Tudo bem? Promover ações de etnodesenvolvimento, conservação, recuperação do meio ambiente, atuar no controle de mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências internas às terras indígenas. Repara que, ao mesmo tempo que eu estou falando de desenvolvimento, eu estou falando de redução de impacto. Por quê? Porque a gente vai entrar lá nesse território e vai fazer rodovia, a gente vai fazer hidrelétrica, a gente vai passar linhas de transmissão de energia. Então, esse olhar para o indígena, ele é um olhar que, ao mesmo tempo, respeita, mas ele fala, olha, eu vou entrar nas suas terras. Nem que seja para fazer a linha, né? Nem que seja para eu fazer a linha de transmissão de energia, mas eu vou precisar entrar nas suas terras. Entendeu? Eu vou precisar fazer uma estrada, vou precisar fazer uma rodovia, então eu vou ter que entrar nas suas terras. Então essa abordagem desenvolvimentista do governo brasileiro nos anos 60 significa olhar para as terras indígenas e pensar de que maneira que eu posso me aproximar, de que maneira que eu posso mapear e de que maneira que eu posso explorar o que tem em volta, preservando de alguma maneira essas mesmas terras, essas mesmas culturas. Tudo bem? Isso tudo está previsto nas funções da FUNAI. Estabelecer a articulação interinstitucional voltada à garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais e de cidadania aos povos indígenas por meio do monitoramento das políticas públicas, das políticas voltadas à seguridade social e educação escolar indígena. Eu preciso pensar em direitos diferentes. Eu preciso pensar em funcionamento diferente. Como é que é uma escola indígena? Você parou para pensar? Será que é semelhante à sua? Como que será a escola indígena? Provavelmente é muito diferente. Por que provavelmente é muito diferente? Ora, porque o idioma é diferente. A maneira de aprender ciências deve ser diferente. Né? A maneira de aprender geografia deve ser diferente. Então, são populações que têm uma cultura diferente e que precisam de um olhar diferente. Então, perceba como a FUNAI, ao mesmo tempo, reconhece a diferença, quer respeitar essa diferença, mas, ao mesmo tempo, pensa o tempo todo como que vai fazer para garantir o desenvolvimento respeitando essa diferença. Tá claro? Mas, em 1973, surge uma coisa chamada Estatuto do Índio. É a Lei 6.001, que estabelece que o objetivo é integrar os índios à sociedade brasileira, assimilando-os de forma harmoniosa e progressiva. Aí eu vou te perguntar o seguinte: mas a gente não ia respeitar o indígena dentro do território dele, respeitando a sua cultura, preservando a sua cultura? Pois é.
Em um primeiro momento surge a FUNAI, que tem aqueles objetivos lá. Agora vem esse outro órgão, vem essa outra instituição que diz que nós vamos assimilar os indígenas, nós vamos incorporar os indígenas. E se eu digo que nós vamos assimilar, que nós vamos incorporar os indígenas, eu não estou respeitando a cultura deles, eu não estou respeitando a diversidade, eu estou ignorando a alteridade, eu estou atropelando essas relações, eu estou impondo ao indígena essas relações. E a mesma coisa se aplica à comunidade quilombola. Então esses reminiscentes de quilombola, quer dizer, essas comunidades que não são mais quilombolas, né? Porque quilombola significa o cara que, o escravo, né? A pessoa, o cara que fugiu da escravidão, fez muito bem, né? Diga-se de passagem, que fugiu da escravidão e foi morar num outro território. Essa comunidade quilombola, ela vai viver de uma outra forma. E o governo também não vai respeitar essa comunidade. Porque vai dizer que as terras são do Estado. E temos essa intenção de incorporar de forma harmoniosa. Só que como pode ser harmonioso se eu estou dizendo que você, indígena, não pode viver da maneira como você vive desde antes de eu chegar aqui no Brasil? Quer dizer, a comunidade indígena, ela vive da maneira como vive, ou de uma maneira semelhante, porque também tem história, né? Também muda a sua maneira de viver, desde muito antes de 1500. E agora resolveram chegar lá nos indígenas que estão lá, desde que o mundo é mundo, né? Como se diz, e dizer, ó, desculpa, mas você vive errado, você tem que viver como a gente. Onde está o respeito à alteridade nesse caso? Temos o respeito à alteridade nesse caso? Eu acho que não, certo? Então, de alguma forma, a gente está desrespeitando essa alteridade, a gente está negando ao indígena a condição de ser indígena, né? Tudo bem? O que é uma terra indígena? Ou então, o que seria uma terra indígena? A terra indígena que a gente deveria respeitar, ou que nós vamos falar de respeitar, não é só o espaço ocupado, mas todo o espaço, olha só, necessário para a sobrevivência da sua cultura. Então, quando eu falo das terras indígenas, por que tem que ser um território grande? Porque tem que ter a nascente dos rios que os indígenas usam para sobreviver. Tem que ter uma quantidade de floresta que seja capaz de fornecer alimento e se recuperar, de fornecer alimento e se recuperar. E aí, se eu vou poluir um rio na sua cabeceira, né, não adianta, porque eu vou matar aquela comunidade indígena lá embaixo. Né? Então não adianta eu ficar jogando esgoto de cidade dentro desse rio, porque o indígena vai consumir essa água lá embaixo, ou esgoto industrial, ou qualquer outra coisa. Eu preciso respeitar isso daqui. Não adianta eu passar uma estrada aqui, porque daí eu separo fauna de um lado, fauna de outro, e aí os animais não cruzam mais a pista. Quando eu penso numa estrada, num território indígena, eu preciso levar em conta que eu vou estar atropelando tatu, vou estar atropelando bicho preguiça, vou estar atropelando mico-leão, vou estar atropelando um monte de bicho que está correndo o risco de atravessar a pista. Né? Então, dessa forma, qual que é o problema? Falar de terra indígena significa falar de territórios que precisam ser respeitados para que a terra, né, para que a terra seja capaz de sustentar aquela comunidade indígena que vive sobre ela. Não é só pegar a aldeia, né, dar o território da aldeia, falar, toma, não tem cabimento. Tá? Agora, esse olhar durante a ditadura também traz um olhar para o indígena, né, como um bárbaro. Bárbaro, por quê? Porque é um habitante incivilizado que mora na fronteira. Então eu vou buscar civilizar esse bárbaro, entendeu?
a leitura que o Estatuto do Índio faz é: eu preciso civilizar esse bárbaro, eu preciso trazê-lo para dentro da nossa cultura, para dentro da cultura da nossa fronteira. Esse que é o olhar, né? Esse que é o olhar que vai prevalecer a partir do Estatuto do Índio, né? É um ser agressivo, perigoso, né? Agressivo, perigoso, às vezes tem uma mentalidade infantil que só serve para escravidão ou para civilizar a partir da imitação. É muito comum a gente ver pessoas falando, se referindo aos indígenas, né? Ou colocando o indígena igual a um macaco, igual a um jacaré, né? Ou também é muito comum a gente olhar para as pessoas, né, que falam do indígena como um incivilizado, né, alguém que é incapaz de aprender, né, alguém que faz maldades incríveis, né? Mas, ó, nesse sentido, o bárbaro compartilhava caminho com o selvagem, pois ainda que de naturezas subtilmente diferentes, compartilhavam o mesmo significado. Enquanto o bárbaro era imaginado como hordas de alteridade, habitantes de uma fronteira externa que diferencia o nós do eles, o selvagem era o habitante de uma fronteira interna que se diferenciava entre o urbano e o agreste, entre o domesticado e o bagunçado, e que, como o bárbaro, estava presente na mentalidade ocidental oriental. Então o indígena é o bárbaro, o indígena é o selvagem, ou seja, o indígena é o não humano, muitas vezes, que é aquilo que vinha dizendo. Então, dentro desse olhar etnocêntrico, o indígena é um bárbaro, um selvagem, um não humano. Por isso que o Estatuto do Indígena, né, vai ter esse objetivo de assimilar essa cultura indígena, de desenvolver a região indígena, né, de fazer com que esse indígena seja incorporado às relações da chamada civilização branca, né, desrespeitando, desfazendo a civilização indígena. Olha o que se fala aqui na Câmara dos Deputados, isso é de 1946 ainda, né? Mas a gente já entende, ó, a incorporação do índio à civilização depara-nos um problema de educação e por isso é uma questão moral e de religião. Os primitivos têm uma mentalidade infantil, não os alcançam in totum as leis dos civilizados, ou seja, os indígenas não alcançam a totalidade, não compreendem, né, a totalidade dos princípios da civilização, né? Para integrá-los à civilização é necessário educá-los, instruí-los. A igreja tem que educar, considera um dever arrebanhá-los para o evangelho. Observa como eu estou olhando para o indígena e dizendo, ele não é civilizado, ele precisa ser civilizado. Reparou? Um dos recursos mais usados para falar do indígena como um animal, né, tirar dele o raciocínio, é tratar o indígena como canibal. Então, olha, ele não é humano, ele come carne humana. Ele não é humano, ele é um canibal. Por isso que a gente precisa civilizar. Aparece em 1965, já dentro da ditadura. Recentemente, 50 desses índios bárbaros, e no dizer de muitos até canibais, invadiram a residência desse funcionário e fizeram-no prisioneiro, juntamente com sua esposa. Para terminar dizendo, dizem que são grandes apreciadores da carne humana e que comem na assada com mel de abelhas. Né? Então você vai fazer churrasco, como trazendo a ideia mentirosa, mas trazendo a ideia de que o índio vai fazer um churrasco e pega, vou pegar carne humana, carne de tatu, vou jogar um mel de abelha aqui, um pouco de mostarda, quer dizer, trazendo uma ideia falsa, trazendo uma ideia absolutamente errada. Tá? Aí aparece essa canção na ditadura, né, que fala todo dia é dia de índio. Né? Observa. Todo dia é dia de índio em terras brasileiras eram habitadas e amadas por 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasília. Eu estou tirando do índio a condição de ser humano do mesmo jeito. Eu estou dizendo que o índio era feliz, que o índio não tinha problema. Amantes da natureza são incapazes de maltratar
uma fêmea ou de poluir o rio e o mar. Eu estou tirando do indígena a característica humana. Repara, depois repara nessa letra. Procura lá, todo dia é dia de índio, você vai ver que essa letra também traz o indígena como alguém que não é humano, tem traços muito mais de animais do que de seres humanos. Tá? Aí, sobre o movimento negro naquele momento, a questão é outra. A questão é a valorização, o reconhecimento. Depois de 300 e tantos anos de escravidão, 350, né, anos de escravidão, a gente vai olhar para o movimento negro, né, o movimento negro vai começar a discutir, ó, o Paulinho Camafeu, que bloco é esse, eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar para você, né? Somos crioulo doido, somos bem legal, temos cabelo duro, somos black power, branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche e virava preto também. Né? Então estou afirmando, olha, eu sou gente boa, eu tenho valor. Se você soubesse o meu valor, você ia querer abrir mão de ser branco para ter o valor que eu tenho. Olha a necessidade de afirmar o valor, né, que eles têm, né, a necessidade de combater o racismo através da afirmação da própria identidade, dizer, não, eu sou negro, eu sou muito bom, eu tenho muito valor, e você, branco, se soubesse o valor que eu tenho, você ia querer ser negro. Tá? Aí temos ainda, durante a ditadura, um movimento negro unificado lançando uma carta convocatória, dizendo, né, essencialmente o seguinte, olha, diante de tudo, né, diante de todas as maldades, diante de tudo que aconteceu, né, ao longo da história, eu estou com cuidado aqui para você poder ler essa submetida, depois de toda essa história de massacre, de maltratos, né, de distratos, não, a gente precisa se juntar e combater. O movimento negro unificado tem que convocar todos os negros para lutarem juntos, para garantirem juntos os seus direitos. Esse é o papel do movimento negro. Sabe do que eles estão falando aqui? Eles estão falando de um negro apanhando da polícia. A gente ainda vê essa situação no Brasil em 2020? Um jovem inocente, né? A discriminação racial, né? A entidade negra, né, convocando aqui uma manifestação, um chamado ato público contra o racismo. Tá? É uma questão muito importante. Aqui, ó, no dia 28 de abril, numa delegacia de Guaianazes, mais um negro foi morto por torturas policiais. No Clube Regatas Tietê, 4 garotos foram barrados do time infantil de voleibol pelo fato de serem negros. E o diretor deu entrevistas nas quais afirma as suas atitudes racistas, tal a confiança de que não será punido pelo seu ato. Então, discutir a questão de alteridade, toda a questão de alteridade que a gente fez na primeira aula, significa o quê? Pensar que ao longo da ditadura a gente tem uma permanência, que é perceber o negro como inferior, e o Estado não mexia com isso. Uma outra característica que é continuar vendo o indígena como inferior e o Estado vai para cima das terras indígenas para trazer essas terras, para trazer essa cultura para dentro da cultura branca, né, fazendo com que os indígenas se aculturem, percam a sua cultura e o território indígena passe a ser explorado de maneira a atender os interesses do Estado. Tudo bem? Leia com calma pesquise com calma essas duas músicas e esse manifesto que eu apresentei para vocês na aula. Vocês vão ver que tem muitas dessas coisas presentes até os dias de hoje e até os dias de hoje e que a gente precisa combater demais esse pensamento etnocêntrico, a gente precisa valorizar a diversidade, respeitar a diversidade e, sobretudo, aprender com as outras culturas. Gente, por hoje é isso. Até mais. Abraço.